Eu sou fundador da SOBRAMES, Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. Apesar de não ter muito hábito de escrever, escrevi algumas coisas, por exemplo, depois que li o Ninho da Águia, do Adalberto Luiz Cavalcante, eu fiquei tão entusiasmado que escrevi uma biografia de Elmiro Gouveia e foi publicada na antologia da SOBRAMES. Escrevi também uma biografia reduzida após a morte do professor Ibigato. Agora, a literatura de Leônidas Pavares, quando você me fez esse convite, eu voltei, inclusive, aos meus 17, 18 anos, quando eu, Leônidas Pavares, tinha um grupo que se reunia na farmácia do Dr. Armando Preste. Esse grupo era Carlos Sarmento Preste, que já morreu, médico, Hernando Lins Sarmento, também médico, eu, Francisco Valois, poeta, que depois foi funcionário da Caixa Econômica, Nivaldo Brejeiro, poeta popular extraordinário, que eu não tive mais contato com ele. E aí as nossas discussões eram a respeito, por exemplo, Rosta, da vida do Jorge de Lima. Alguns pensavam, mas Jorge de Lima escreveu, era religioso? Não, era ateu. E aquela história da Jorge de Lima, quer dizer, tomava muito tempo as discussões, principalmente porque nós tínhamos um companheiro que era vereador, Carlos Sarmento Preste, que levantava sempre essas questões do Jorge de Lima, como também do Basiliano Sarmento, que travava uma luta com das pessoas que também já tinha morrido, mas que era considerado a maior fortuna do estado de Alagoas, que era o Basiliano Sarmento. Então, naquele período, a gente se reunia mais para discutir, era como se fosse um folclore da vida do Jorge de Lima, até porque sabe-se que o Jorge de Lima, quando o Basiliano Sarmento morreu, o doutor Guedes Miranda levou ele, o professor Reinaldo Gamba, o doutor Reinaldo Gamba, para consultar o Basiliano. O Basiliano morreu e, segundo o doutor Ibigato, candidatou-se, ele e o Reinaldo Gamba candidataram ao espólio do Basiliano Sarmento e ambos ficaram milionários. Jorge Lima, ao ponto de Jorge Lima ter saído de Maceió e ido para o Rio de Janeiro, onde chegou a ser vereador e também com uma fama extraordinária no Rio de Janeiro. O Jorge Lima, inclusive, conta o doutor Ibe, que teve o ciúme, o advogado Rodolfo Lins teve um pouco desse ciúme dele, atirou do Jorge Lima e a bala raspou a têmpora do Jorge Lima, o Jorge Lima, apavorado, saiu, foi para o Rio de Janeiro e não voltou mais. Bom, então a coisa girava em torno do poder político, o poder econômico do Basiliano Sarmento, entendeu? E também a fofoca da herança, das terras, que o Basiliano subia da igreja e olhava para os quatro cantos, e a torre da igreja era alta, olhava para todos os cantos aqui e dizia, tudo é meu. Ele era realmente senhor de todas as propriedades agrícolas, que naquele tempo, depois que ele morreu, as terras foram naturalmente leiloadas pelo núcleo de advogados famosos do estado de Alagoas. Todos eles ficaram com as propriedades lá em União, Joaquim Gomes, espalhadas por esse canto todo. Então, também existia uma luta muito grande entre a família Rocha Cavalcante, o célebre coronel Rocha Cavalcante, que se desentendeu com o Basiliano, que o Basiliano cobrava pedágio da ponte que ele construiu sobre o rio Mundaú. O coronel Rocha Cavalcante era contrário que se cobrasse do povo o pedágio. E aí fez uma nova ponte e acabou com esse pedágio. Isso tudo, para nós, era motivo. Também uma coisa que nos motivava muito é que nós tínhamos acabado também de sofrer a convocação dos nossos pais, que foram convocados para a guerra, que não chegaram aí para a Itália. Mas isso tudo fazia parte dessa literatura. Agora, quero me concentrar no seguinte, dizer a você que nessa história toda, nós tivemos uma figura ímpar em Leônidas Pavares, chamado Maria de Castro Sarmento. Essa mulher fez uma revolução social, não só no município de Leônidas Pavares, como em toda a União. Foi a primeira mulher a andar a cavalo, escanchada numa cela. Ela bebia cachaça nos bares de Leônidas Pavares, não para ficar embriagada, mas tomar aperitivo de cana pura, andava escanchada em cima do cavalo, nunca, e era uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas que usou calça comprida. As mulheres não usavam calça comprida. A Maria foi essa pessoa extraordinária. Escreveu na Gazeta de Alagoas belos artigos e chegou, inclusive, a organizar o museu que tem o seu nome.
Maria de Castro Sarmento. Bom, agora, veja, eu era jovem, criança, adolescente e perguntava ao meu avô, vovô, por que esse nome de Sueca? E o meu avô disse assim, meu filho, os antigos diziam que o capitão Sueca, que foi o último zumbi, fugiu da Serra da Barriga e foi assassinado numa pedra que tem lá no Vale do Sueca, chamada Pedra do Negro. Então, essa cultura oral me encantou para que eu, quando fosse para a adolescência, eu comecei a me interessar para descobrir o significado desse Vale do Sueca, porque esse nome e porque esse último zumbi tinha esse nome. Fui e encontrei no livro do professor Jaime de Altavilla, para mim a melhor obra que escreveu sobre a Serra da Barriga, sobre o quilombo dos Palmares, é do professor Jaime de Altavilla, na História da Civilização de Alagoas. Então, o professor Jaime de Altavilla diz que existia uma família Bichorda, André Bichorda, que fazia tráfico do navio tumbeiro, trazendo da costa da África para Recife, para Pernambuco, para Bahia e para o Rio de Janeiro, africanos. E então, um fazendeiro da Bahia, chamado André Brito, conseguiu trazer um navio desse, e ele foi descarregado da água de menino e viu um casal assim, muito abençoado, bem forte, e o capataz do coronel André Brito convocou 18 ou 20 africanos, escravos, e dentre eles, ela chamava-se Mussala e ele chamava-se Sueca. Eles foram trabalhar com o André Brito orientou para que fizesse plantação de cana e o Sueca aprendeu, inclusive, a fazer conservação de grãos, ficou para frente. Lá por um determinado período, o coronel André Brito, cujas as escravos eram também amantes, o capataz dele chegou e disse, coronel, a Catarina abortou. E então ele ficou de perder, além de perder um filho, perdeu um escravo. E ele aí mandou botar ferro e fogo, e chegou nas mamas da Catarina, na vista de todos os escravos, ele ferrou com ferro, em brasa, meteu o ferro nos peitos da Catarina. O Sueca e as Mussalas, nessa noite, fugiram em direção, provavelmente já sabiam do conhecimento da Serra do Zumbi dos Palmares. Fugiram e lá, chegando, não foram bem recebidos, mas posteriormente, com a habilidade que ele tinha, ele começou a ser atraído pelo antigo zumbi, o penúltimo, que chamava Zumbi Mandalô, ou Zumbi do Céu, segundo Jaime de Altavilla. E então ele começou a trabalhar associado. Foi quando houve lá qualquer coisa da base da serra e que o zumbi precisou tomar uma providência. A providência foi mandar matar um cara que tinha feito um sequestro da filha do fazendeiro e nisso teve um infarto e morreu. Houve eleição, Sueca foi eleito. E foi sendo eleito, ele começou a empedrar a Serra da Barriga para proteger a subida da serra. Só que todas as... E o governador de Pernambuco, com interesse extraordinário em destruir os zumbis dos Palmares, mandou Domingos Jorge Velho, com sua equipe, com canhões, derrotaram tudo, destruíram a subida da serra toda, e o resultado, o zumbi fugiu. Não é a história de que ele preferiu a morte à escravidão. Ele fugiu pelo Vale do Sueca, o Vale Úmido, o Riacho Sueca, o Mata. Ele fugiu e o André Furtado correu atrás dele com a sua equipe. Chegou lá perto da Serra da Pedra do Negro, pegaram o zumbi, enforcaram o zumbi, e o Sueca, cortaram a cabeça, salgaram a cabeça, levaram a cabeça para Olinda, onde ele ficou 3 dias exposta em Olinda. E, segundo Jaime de Altavilla, 40 mil cruzados pela morte da cabeça do zumbi. E o corpo do zumbi foi devorado por Caetetus, que é o que existia muito lá nessa região, era Caetetus. Ainda hoje, Rostam, esse local do corpo do zumbi, do Sueca, chama-se Caetetus. Então, essa é a síntese da história que eu posso lhe contar com o Jaime de Altavilla. Lembrando a você que o Jaime de Altavilla foi para Portugal e fez toda essa pesquisa da Torre do Tombo, onde tem a nossa historiografia. Boa noite, obrigado, e com a nova oportunidade poderei falar sobre doenças chagas, cistosomose, bomba e todas as doenças que eu da Sucam cuidei.